Olá, aquariano! Seja muito bem-vindo, você que é de aquário ou você que tem ascendente em aquário. Essa previsão é para você. Vamos trabalhar aqui uma data importante, que é a data da lunação, que é a lua nova, que ocorre agora no dia 21 de outubro, a exatos 28 graus do signo de Libra. E a alunação, ela é importante. Por quê? Porque ela vai traçar o tema que será destaque nos próximos 28 dias. Então, é como se aqui eu estivesse observando uma visão geral dos próximos 28 dias, tá bom? E é natural, por conta disso, da gente às vezes conseguir entender a previsão ou não entender nada, mas vai ouvindo algumas vezes essa previsão para você entender que isso vai se desdobrando ao longo dos 28 dias, principalmente dos 14 primeiros dias, isso fica bem latente, tá? Porque é diferente de uma previsão de lua cheia. A lua cheia, ela expõe, então é muito mais fácil. A gente fala do tema, então fala, nossa, é isso mesmo. Escute, analise antes de você julgar uma situação, tá bom? E aquário, eu também quero aqui pedir a gentileza para que você se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, porque os vídeos estão sendo publicados mediante ao número de visualizações e curtidas, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui com esse céu, com essa alunação. Aquário, essa alunação, que é o ponto principal, tem outros pontos que eu vou desenvolver, não é só esse, mas esse é o ponto central da sua análise. Ele está num setor que representa algumas situações, não representa uma só não, tá? Então, é uma previsão que eu vou colocar alguns pontos, eu quero que você tenha essa sabedoria para avaliar. Paloma, o que você falou faz sentido isso aqui, aqueles outros eu descarto, tá bom? Então, você vai escutando aqui para fazer a sua análise. O primeiro ponto, esse local, ele representa o seu ponto de vista sobre as coisas, tá? Ele representa a sua crença, ele representa a sua religião. Vamos primeiro falar sobre isso, porque crença, religião tem tudo a ver com ponto de vista. São as nossas crenças que vão formar o nosso ponto de vista sobre as coisas. E aqui você tá com aspectos dissonantes aqui com Júpiter, com Plutão, que forma um T-square no teu mapa, no teu gráfico aqui, dizendo que aqui você precisa muito, Aquário, neste momento da tua vida, avaliar o seu ponto de vista sobre as coisas que você vem passando. Imagina que você vai receber algumas informações, você vai receber estímulos nesses período aqui bem forte, e que o que vai chegar para você tá falando assim, você faz essa pergunta para você mesmo. Eu tenho capacidade de ouvir o que for, de quem for, e fazer uma avaliação, passar aquilo na peneira, para entender se eu compactuo com aquilo ou não? Eu tenho coragem de entender que eu não compactuo com aquilo? E tudo bem? Ou eu sou uma pessoa que ando pela cabeça do outro. O que o outro me diz é uma verdade e tá ponto. É isso e pronto, né? Porque isso também vale, Aquário, para, por exemplo, uma religião. Se você está numa religião que é uma religião muito dogmática, muito restrita, aqui você pode estar passando por um período de grande questionamento sobre esta religião na sua vida. Esse ambiente religioso, ele pode estar prejudicando muito o teu processo evolutivo, porque existe uma crença ou uma maneira de ver uma situação que atrofia o teu crescimento, tá?
é muito interessante aquariano, porque aquariano a gente vai ver dois estilos de aquário. Aquele que é mais saturnino e aquele que é aquário, né? Só que, de verdade, você tem que ser o terceiro, que é o mais evoluído ainda, que é aquele que uniu Saturno e Aquário, aquele que trabalha bem essas duas hierarquias, esses dois planetas, tá bom? Porque se você vai Urano, você pode ser o rebelde, aquele que não acredita em nada, eu faço a minha verdade, eu não quero frequentar lugar nenhum, também pode ser isso aqui. De repente você tem uma vida, você já passou por tanta coisa que você tá já de saco cheio e você quer quebrar estruturas religiosas ou estruturas dogmáticas ou estruturas que já não funcionam para você, tá bom? E isso é bom. E se você estiver dentro dessa situação, eu acho isso muito bom. Só que cuidado com o radicalismo, porque o radicalismo ele está muito associado ao signo de Aquário também. Aquário é o signo da liberdade de pensamento, de romper com preconceitos, tá bom? Então, vocês são esse signo, só que às vezes vocês vão se ver, não digo todos, mas alguns nativos podem às vezes passar por experiências em que você vai perceber que você mesmo pode ter algum pré-conceito de algo e que aqui seria um momento maravilhoso para romper com tudo isso, tá bom? Então, veja bem, aqui me dá uma ideia de que esta religião, esta crença ou este modo de pensar não funciona mais para você, tá? E aqui tá falando que você vai passar por muitos questionamentos nos próximos 28 dias aí. Segunda situação. Esse local, ele representa os estudos, principalmente os estudos acadêmicos, tá bom? Então, aqui você pode estar passando por alguma situação aí em que você precisa fazer algumas escolhas. Eu preciso escolher um curso, eu preciso... ou se você está estudando, nossa, eu preciso então avaliar se esse curso ele tem a ver comigo, porque talvez você está fazendo um curso que não tem muito a ver com você. Você sabe que Aquário, ele é um signo que ele é aquele que passa no concurso público, ele é aquele que passa na universidade pública. Vocês têm isso muito forte. Eu atendo muitos aquarianos e 89% dos aquarianos são aquarianos que têm uma vida acadêmica muito promissora. Se você quer seguir uma carreira pública, também é muito bom, porque vocês são muito focados, muito estudiosos, né? Mas aqui, vamos dar algum cenário aqui para você. Aqui tem aquarianos que podem estar num curso errado ou não quer mais manter esse curso. Aqui pode ter aquarianos que são concursados, estão estabilizados, mas você não é mais feliz nessa atividade que você está fazendo. Ou seja, eu não quero mais ser... o concursado me dá uma segurança. Mas não é o que eu queria, sabe? Eu tô de saco cheio, não tem mais nada a ver comigo. Eu não quero mais fazer parte dessa situação, mas existe uma crise. Eu não posso agora abandonar ou pedir, por exemplo, uma exoneração, porque isso vai ser um problema, eu vou jogar tudo pro alto. Pode ser. Aqui pode ser que você esteja passando por um grande estímulo de avaliação sobre qual curso você quer fazer. Qual é, Aquário, a sua filosofia de vida? É sobre isso que fala essa alunação, tá? Então, é uma alunação que os questionamentos, de alguma forma, te levam a refletir sobre a sua filosofia de vida. Outra coisa agora, olha como esse setor são muitas situações. Aqui representa outro país, outra cultura, outra cidade. Se você mora em outra cidade ou se você deseja morar em outro país ou você já até está passando por isso, pode ser que você esteja atravessando um período em que você não se sente adaptado a essa cultura.
Eu estou com muita dificuldade para me adaptar a esse local, a essa cidade, a esse ambiente. Pode também estar envolvendo com isso. Então, então eu não devo mudar? Não, às vezes está no teu destino mesmo, mudar de lugar, mudar de cidade, mas aqui você precisa entender e avaliar qual é a cultura desse lugar, como que essas pessoas pensam, né? Porque aqui você tem um ponto de vista e esse ponto de vista, se ele for muito rígido, vai te prejudicar. Se você agir com mais flexibilidade, você vai vencer. É sobre isso aqui, tá? Então, você pode estar querendo mudar de lugar ou estar questionando até o lugar que você está morando. Quarto ponto de vista. Aqui você pode estar passando por algum tipo de questionamento ou reavaliação burocrática ou jurídica. Se você tiver que resolver algum documento ou alguma questão jurídica, saiba você que esses próximos 28 dias o seu advogado vai te procurar ou você vai receber alguma notificação desse processo. Ou pode ser que você esteja, eu processo essa pessoa no processo, o que eu vou fazer? Ou se você recebeu algum processo, você tem que se mexer. Aqui, tudo que envolve questões jurídicas ou burocráticas, aqui você vai perceber que você vai ter que olhar para isso e você vai ter que resolver essa situação, tá? Às vezes não precisa representar uma questão jurídica. Às vezes pode ser só um documento, alguma coisa que você tem que resolver, não vai dar mais para deixar como tá. Vai ter que oficializar ou vai ter que resolver isso no fórum, como chama? No Atende Fácil, Poupa Tempo. No cartório, ou você tenha que realmente regularizar algum documento aqui, tá bom? E tem mais uma situação que eu quero trazer para você. Esse local, Aquário, ele também representa contato com pessoas que moram em outra cidade. Você pode estar aqui tendo que viajar ou se deslocar ou conversar com uma pessoa que mora em outro local, que mora em outra cidade, ou que tenha uma vida diferente da sua vida, ou que tenha um olhar diante das coisas diferente do seu. E às vezes ter contato com pessoas diferentes ou que de alguma forma confronta com a sua realidade, às vezes é um desafio. O outro desafio aqui. Eu vou ter que conversar com uma pessoa, mas essa pessoa eu vou ter que falar em espanhol, então eu vou ter que melhorar o meu espanhol, eu vou ter que falar em inglês, eu vou ter que aprimorar o meu inglês, eu vou ter que falar em francês, enfim, tá? Então você aqui precisa estar falando com alguém, só que esta pessoa com quem você vai ter contato é uma pessoa que tem uma vida muito diferente da sua vida e isso pode trazer para você N questionamentos, fazer você repensar sobre a vida, fazer repensar sobre quem é você nesse mundo, né? E aí é aquela experiência de entendimento de que ninguém é igual a ninguém, né? Que cada um tem uma vida, cada um tem uma escolha, cada um tem a sua missão, né? E não cabe a gente a julgar nada, porque cada um tem a sua maneira de enfrentamento da vida, né? Então você está passando muito por isso, por lidar com pessoas que têm uma cultura, ou que têm uma língua, ou que têm uma visão muito diferente da sua, tá? Tudo isso para você é um desafio, é o que eu vejo aqui, te traz um grande questionamento, faz você repensar sobre muitas coisas aqui, tá? Mas Aquário, veja bem, aqui você está vivendo um período, fora isso que vai ser o ponto central, tá bom? Inclusive até trabalho para você, pode ser, porque aqui a parte profissional tá maravilhosa para você, tá, Aquário? Vamos falar agora de coisa boa? Não que isso não foi bom, isso aqui tá sendo maravilhoso para você, é aquele desafio que faz a gente crescer e evoluir. Mas o que está harmônico aqui? Você está no momento de grande avanço profissional. Grande avanço profissional. Aqui eu estou vendo os nativos passando por um grande progresso, um grande crescimento, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que avançar. Aqui, se você quer está em busca de uma nova oportunidade de trabalho, vai ter aqui para você
ou você está planejando um crescimento na tua carreira profissional, uma transição profissional, aqui tá maravilhoso para você, tá? A única coisa é que a cereja do bolo é que você vai passar por experiências em que você vai ter que questionar e questionar e questionar. E questionar vai fazer você ir de encontro com a sua essência, com a sua verdadeira filosofia de vida. É romper com dogmas, romper com preconceitos, romper com uma visão limitada. E aí, Aquário, deixa eu te falar uma coisa. Saturno e Netuno seguem retrógrados, voltam para o teu financeiro aqui. A gente já vem falando sobre isso nas outras previsões. E vem aqui trazendo para você um certo atrapalhamento, vamos dizer assim. Mas isso aqui já foi muito pior. Isso aqui de 2, 3 anos para cá, isso aqui já foi bem mais... Isso aqui já foi um dilema para você. Hoje, muito disso já está mais que resolvido. Você está dando passos para resolver uma situação financeira, que foi uma situação financeira de desgaste, de estagnação, ou de espera para obter os resultados que você realmente queria. Então, te exigiu muito aqui, tá? Mas, por que a gente está falando sobre isso? Primeiro, eu quero que você grave nesta previsão. Você tem excelentes oportunidades profissionais. O seu caminho profissional, ele está muito aberto. Só que aqui existem questões que você precisa reavaliar ou entender melhor, que isso pode mexer com a gestão financeira aliada à maneira como você quer desenvolver um determinado projeto. Ou seja, o caminho está aberto para você, mas existem alguns pontinhos ali que pode envolver amizades, que pode envolver um projeto, uma ideia que ela precisa ser melhor trabalhada, porque aquilo ali é o que atrapalha você, entendeu? É aquilo ali que está prejudicando você. Às vezes são coisas, são detalhamentos que tá te trazendo uma dificuldade de fluir com o teu dinheiro, tá? E para a grande maioria, desculpa, mas eu tenho que falar. Para a grande maioria é um pouco de preconceito. Porque aqui pode ser que você não consiga enxergar, talvez alguns já enxergou aqui, outros não, de que você seria um excelente profissional de uma área X, mas que não tem nada a ver com o que você planejou para você. A visão que você tem sobre você é outra, mas não é a visão que vai te trazer de fato a realização que você almeja. É isso. Tá? Então aqui talvez você tenha alguma ideia ou algum projeto que não dá certo, porque não é para ser. Ou porque você está envolvido com pessoas que não compactuam daquele projeto, da maneira que você vem colocando o teu coração, tua alma. Algumas pessoas ali não fluem, com aquelas pessoas não flui. Naquele local não flui. Então você precisa fazer um check-up, sabe? Sobre suas ideias, sobre os projetos, como que você vem desenvolvendo tudo isso, né? Se você está conseguindo trabalhar em grupo com as pessoas certas, porque aqui você pode também estar num projeto que não tem nada a ver com você, é só para ganhar dinheiro, é só para mas que não tem, aquilo ali é muito pouco diante de tantas coisas que você poderia se desenvolver, co-criar, construir na tua vida, tá? Então, veja bem, caminhos aqui estão abertos, tá bom? Então, eu coloquei aqui todos os pontos, então até o final do ano pede que você faça uma reavaliação sobre os seus ganhos, sobre a sua gestão financeira, sobre a sua visão sobre o seu trabalho, sobre o que você gostaria de trabalhar, sobre cursos, enfim, eu trouxe tanta coisa aqui, é só juntar os quebra-cabeça aqui que você vai chegar a uma conclusão, tá bom? Então é isso, Aquário, que você tenha uma lunação abençoada de muita luz. Em breve estou aqui com mais previsões. Até mais.